Hey, Brainstormer, eu tô aqui com a Fudge. E vamos aprender o Present Perfect Continuous hoje? É isso que a gente vai fazer. Eu tô aqui com a Fudge porque ela não quer sair daqui. Ela não quer entrar no colo, ela quer ficar aí, então ela vai aparecer no vídeo e tá tudo bem. E por que a gente vai aprender sobre o Present Perfect Continuous? Porque é isso que todas essas pessoas que estão aqui com a Fudge levantando. Ô, meu amor, o que você quer fazer? Essas pessoas todas que estão aqui fazem parte do Brainstorm Club. E o Brainstorm Club é o lugar, é o clube para você aprender inglês por R$10 no mês. Maravilha, maravilhoso, é a coisa mais legal do mundo. Fudge, para de fazer caca. E vem cá. E é isso que eu tenho para falar do Brainstorm Club hoje. No fim do vídeo eu vou falar mais dele, porque minha gata tirou o meu prumo, e vamos falar de Present Perfect Continuous. Primeiro, a gente precisa entender por que raios a gente tem o Present Perfect Continuous, não é mesmo? Então, meu amor, decide o que você quer fazer. Vem no colo, vai. Vem aqui no colo. Nossa senhora, demorou pra você ir no colo, hein? Ela vai afofar. Já volto. Então, agora que eu tenho uma gata no colo, passou muito tempo pra ela deitar, vamos falar do Present Perfect Continuous. O Present Perfect Continuous, ele existe porque inglês é uma língua idiota. E o que eu quero dizer que inglês é uma língua idiota? Quer dizer que os caras tentaram simplificar tanto o inglês que a língua ficou difícil. Vem cá na lousa pra gente entender por que o Present Perfect Continuous existe e pra que a gente usa ele. Muito bom. Então, vou pegar aqui uma frase simples do tipo: eu falo inglês. Boa. Então, se eu for falar eu falo inglês, em inglês, eu vou falar I speak English. English com letra maiúscula, porque línguas e nacionalidades a gente escreve com letra maiúscula, beleza? Então, I speak English, eu falo inglês. Beleza. O que eu tô dizendo quando eu falo essa frase? Eu tô falando que eu faço essa ação normalmente. Ou que eu faço essa ação agora, mas seria mais com a ideia do normalmente mesmo. Se eu falo I am speaking English, o que eu tô falando nessa frase? Eu tô falando o seguinte, que eu tô realizando essa ação agora. Eu estou falando inglês. Mentira, porque eu tô falando português. Now I'm speaking English. Certo? Fez sentido isso? Eu sou muito boba. Então, se eu falo o que eu falo, é uma coisa que eu faço normalmente. Se eu falo o que eu tô falando, é uma coisa que eu faço continuamente. Na hora que eu falo, tá? Isso daqui é sempre na hora que a coisa foi falada, porque senão não é presente mais. E aí, o que acontece? Se eu quiser dar a ideia de passado, de eu falava inglês, o que vai acontecer? Eu vou fazer isso daqui, ó. I spoke English. Só que o que eu falo quando eu falo I spoke English? Eu falo que eu falava inglês no passado, mas hoje eu não falo mais. Porque sempre que a gente usa o passado simples, a gente dá a ideia do não mais, não funciona mais, não existe mais na hora que foi falado. Então essa frase não daria o que eu quero falar, porque o que eu quero falar é que eu falo inglês há 20 anos. E o que eu tenho falado inglês há 20 anos. E como é que eu vou fazer isso? Porque se eu usar o passado, eu não falo mais hoje, então ferrou. Então, peraí. Se eu colocar esse cara aqui no passado, será que funciona? Passado do am é was. O speaking English vai continuar igual. Speaking English. O que eu falo? O que eu tô falando quando eu uso essa estrutura? Eu falo o seguinte, que eu fiz essa ação no passado de forma contínua, mas agora eu não faço mais. Putz, não me ajudou a mostrar que eu falo inglês de forma contínua há 20 anos. Como que eu vou fazer isso? Porque assim, a gente tem a ideia do presente, só que aqui a gente só tá falando de presente. Aí a gente tem a ideia do passado aqui, só que aqui a gente só tá falando de passado, a gente não tá falando de presente. A gente vai precisar juntar essas duas ideias e é pra isso que existe Present Perfect. Ah, que legal! Então, peraí. A gente vai usar o Present Perfect e a gente vai deixar ele contínuo. Como? Vamos lá. Qual que é a estrutura do Present Perfect? É have, ou has,
mais um verbo no passado particípio, certo? Tem vídeo falando sobre isso, tem vídeo falando sobre todas essas coisas, eles estavam aparecendo aqui em cima. Have ou has mais um verbo no passado particípio, certo? Se você não lembra qual é o passado particípio, é o a, do, e, do, o, do, i, do, u, do. No português, no inglês varia, porque é inglês. Então, peraí, eu vou usar o have mais o verbo no passado particípio. Agora, pensa aqui comigo. Se eu vou dar a ideia contínua, eu vou precisar necessariamente dessa mesma estrutura aqui. Eu vou precisar necessariamente do to be mais o ing. Porque é o to be mais o ing que dá a forma contínua pra mim, certo? Foi isso que a gente viu no vídeo do to be, certo? Então, peraí. Eu vou precisar do passado particípio do to be mais o verbo seguinte ing? Nossa, e pode? Pode. E vai ficar assim mesmo? Exatamente assim. Então, se eu quiser falar que eu tenho falado inglês há 20 anos, eu vou falar o seguinte. I have. Daí agora eu vou pegar o verbo no passado particípio, que vai ser a versão do to be. Vamos só lembrar como que é a versão do to be no passado particípio. A gente tem am, is e are no presente, certo? Am e is no passado viram was e are no passado vira were. E was e were no passado particípio viram been, ok? Então, eu vou pegar esse cara aqui no passado particípio que a gente acabou de definir que é been. Então, eu vou colocar I have been. E qual que é o verbo que eu tô falando, que eu tô usando? Eu tô usando o falar, certo? Então, eu vou usar o speak e colocar o ing para dar a ideia contínua. I have been speaking English há 20 anos. For 20 years. Então, nessa frase, eu tenho... Se eu fosse traduzir ao pé da letra, eu teria... Eu tenho estado falando inglês por 20 anos. Muito estranho, não é assim que a gente fala em português. Não é. Isso daqui em português seria o eu tenho falado. Então, peraí, quer dizer que você não vai conseguir traduzir isso aqui ao pé da letra? Não. Isso quer dizer, então, que o present perfect não vai ser traduzido como eu tenho, ou sei lá, quem tem feito, sei lá o quê? Não vai ser sempre traduzido dessa forma. Porque a tradução dele vai variar de acordo com a necessidade, igual estava lá no vídeo falando sobre o present perfect. Então, o present perfect continuous, ele serve para juntar o presente com o passado de uma forma contínua. Tá, mas que raios isso quer dizer para mim? Quando que eu vou usar isso de fato? Vamos entender isso aí. Vamos lá, quando que eu vou usar isso de fato? Quando eu fizer uma ação de forma contínua do passado até o presente. Na verdade, eu tenho 3 situações que eu vou usar, tá? E eu vou colocar linhas de tempo. Então, esse daqui é futuro, esse daqui é passado, e aqui a gente tem o presente. Então, se eu falo que I have been speaking English for 20 years, começou em algum lugar do passado e continua até o presente. Qual que é o rolê? Pode ser de forma contínua ou não. Então porque, por exemplo, ó, agora, neste momento, eu não estou falando inglês, concorda? Eu estou falando português com você. Só que eu falo inglês continuamente, eu falo inglês todos os dias da minha vida há 20 anos, desde 20 anos atrás. Tipo, é muito tempo. E isso foi acontecendo todas as vezes, tipo, quase todo dia e assim por diante. Então, quando a gente tem essa ideia de repetição de passado, que essa coisa aconteceu, e aí ela aconteceu, e aí ela aconteceu, e aí ela aconteceu. E se eu quiser dar essa ideia de que ela aconteceu várias vezes e continua acontecendo no presente, eu vou usar o Present Perfect Continuous. Outra situação que a gente vai usar o Present Perfect Continuous. Quando a ação acontece de forma literalmente contínua, sem parar do passado até o presente. Então, pode ser um passado mais perto até o presente, mas é a mesma coisa. Então, por exemplo, eu tô gravando esse vídeo há uns 10 minutos. Então, se eu fosse falar isso, eu tô juntando o presente com o passado, e eu tô fazendo isso de forma contínua, porque eu não apertei o botão nenhuma hora, então eu falaria I have been recording this video. Vou até escrever essa frase porque ela ficou legal.
I have been recording this video. Então, o que acontece aqui? Eu comecei a gravar 10 minutos atrás e continuo fazendo essa ação, porque eu não parei. E enquanto a Fudge tava fofando a minha perna pra ela ficar no meu colo, eu tava gravando, porque depois... E como que eu vou desligar agora, hein? Porque você sabe que a gente não pode tirar o bicho do colo quando o bicho tá dormindo, né? Paciência. Então... A gente tem esse I have been recording this video porque eu tô fazendo isso de forma contínua do presente até agora. Agora, vamos imaginar uma outra situação. Vamos imaginar que a gente foi lá pro norte do hemisfério norte ou pro sul do hemisfério sul. Eu acho mais legal a gente imaginar o norte do hemisfério norte porque lá se fala inglês em vários lugares. Então, imagina que a gente tá lá no Canadá, lá junto com a galera Inuit. A galera Inuit é a galera que é a galera, entre aspas, tribal canadense, tá? Entre aspas, enormes, é só pra você saber mais ou menos o que é. Que é a galera que, tipo, entre aspas, enormes, mora em iglu. Porque não necessariamente mais os caras moram em iglu hoje. Mas é o que tá no nosso inconsciente, porque a gente não conhece esse frio. Mas enfim, essa galera... E por que eu comecei a falar disso? Ah, tá. Vou explicar o terceiro caso do Present Perfect Continuous. Então, imagina só, tá na primavera lá. Primavera não neva muito. Neva, mas não neva muito. Daí a pessoa, tipo, tá lá dentro de casa, sei lá, dormiu, acordou. E aí ela abriu a porta de casa pra ir pro trabalho, ela vê o mundo inteiro branco. Ela olha pra cima, não está nevando. Mas ela olha pra baixo, a neve tá lá. E ela tá com aquela cara de neve fresca. Eu não sei se você sabe, mas neves têm caras. Eu só sei isso teoricamente porque eu nunca vi neve, a não ser na tela do computador. Porque eu moro aqui na internet. Então, quando a neve, tipo, você consegue ver que a neve tá fresca. Daí você viu o quê? Quando neva, não é uma neve que cai. São várias neves que caem por um tempo específico, certo? Então, por causa disso, o que acontece? Estava nevando e acabou de parar. Eu também posso usar o Present Perfect Continuous para isso. Eu posso falar It has been snowing. Tem nevado, mesmo que tenha acabado de nevar. Então, a gente pode usar o Present Perfect Continuous para 3 situações diferentes. Pelos de Fudge, para 3 situações diferentes. Quando a gente faz a coisa de forma contínua do passado até o presente, sem parar. Quando a gente faz a coisa de forma contínua do passado até o presente, mas parando aos poucos. E quando a coisa aconteceu de forma contínua e o resultado dessa coisa ainda está presente na nossa vida. Da hora! Então é assim que a gente vai usar o Present Perfect Continuous? E eu tenho mais uma coisa pra falar. Quando a gente for fazer negativa e interrogativa, quem vai colocar negativa e interrogativa pra gente vai ser o have, certo? Então eu vou fazer com essa frase aqui, só que eu vou parar depois do recording, tá? Porque você vai entender que o resto é o this video. Pra negativa vai ficar I haven't been recording this video. E pra perguntar, a gente vai inverter a pessoa com a ação, porque é isso que a gente faz no inglês. Have I been recording this video? Beleza? Se fosse she, trocaria pra has. Certo? She has been recording, she hasn't been recording, has she been recording? Beleza? Então, esta é a aula. Na verdade, este é... Não sei se isso é menino ou menina, mas enfim. Esse é o Present Perfect Continuous, é assim que a gente vai usar ele. E eu quero falar com você do Brainstorm Club, porque foi o Brainstorm Club que me inspirou a fazer esse vídeo. Porque eu ensinei isso hoje no Brainstorm Club, porque tinha isso na música e o Brainstorm Club não tem nível. Como assim, Joana? Como assim não tem nível? Como que não tem nível de inglês? Tem que ter nível de inglês. Nível de inglês é a coisa mais... Não tem nível porque o que a gente faz no Brainstorm Club é usar o inglês da vida real. E o inglês da vida real não tá nem aí se você já estudou 5 anos de inglês ou se você não estudou inglês. E é por isso que a gente usa o inglês real pra aprender. Porque quando a gente separa, na minha visão como professora, quando a gente separa a língua
do ambiente natural dela, ou seja, quando a gente pega a língua e coloca ela num livro didático, em vez de usar a língua da forma que ela é usada pelas pessoas que usam a língua, a gente não ensina a língua, a gente ensina as regras da língua. E você tem um monte de gente para te ensinar a regra. Você não precisa de mais uma pessoa para te ensinar a regra. Por isso que eu te ensino a língua, eu te ensino a entender como a língua funciona, eu te ensino a perceber coisas que outras pessoas não percebem. Eu ensino tudo isso no Brainstorm Club por R$10 no mês. E por que é tão barato? Porque precisa ser barato para você poder ter acesso a inglês decente, sem você ser rico. Porque é ridículo, é um absurdo que as melhores escolas de inglês sejam caras pra cacete e você não consiga aprender. Você não consiga aprender nas escolas menos caras porque elas são geralmente ruins. É um problema isso, e eu tô tentando mudar isso, então é por isso que o Brainstorm Club existe. Dá uma olhada depois na ideia do projeto, que a ideia do projeto é bem legal. E se você não tem R$10 no mês, você não vai fazer inglês? Vai sim, você só me manda um e-mail aqui embaixo, me contando por que você precisa do inglês, e eu libero as aulas pra você. Simples assim. Então este é o Brainstorm Club, te vejo lá, porque, mano, de verdade, velho, não é porque sou eu que tô fazendo as aulas não, mas tá ficando animal. O clube tá cada vez mais legal, mesmo. Então, o que nós vamos falar hoje, pra quem chegou até o fim? Nós vamos falar... A Fudge ficou no colo o tempo inteiro? E aí eu vou te responder, sim, ela ficou. Oh, yes. Beleza? Então é isso que nós temos pra hoje. Se você clicar aqui em cima, você se inscreve no canal. Se já tiver inscrito no canal, eu acho que você se merece um chocolate quente hoje, porque tá frio. E se você clicar aqui embaixo, você vê o vídeo que o algoritmo do Google acha que você vai gostar. E aí você assiste ele aí, depois me conta se foi da hora ou não, beleza? Então a gente se vê amanhã. Um beijo, tchau, até amanhã.